Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1136. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi os bilhetes dos concursos anteriores 1134 e 1135. Bem, no concurso 1134 fiz 9 pontos. A grande zebra foi o Bahia, que perdeu para o Cuiabá. Já no concurso 1135 ainda não aconteceu. Mas chega de enrolação e bora para a análise dos jogos do concurso 1136 da Loteca. No jogo 1, pelo Brasileirão, teremos Palmeiras versus Cruzeiro. O Palmeiras está na segunda posição, enquanto o Cruzeiro está em quinto lugar. Faz 6 jogos que o Palmeiras não perde para o Cruzeiro. Nesse período são 4 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Palmeiras. No jogo 2, teremos Flamengo versus Criciúma. O Flamengo está em terceiro lugar, enquanto o Criciúma está na 14ª posição. No histórico dos confrontos jogando no Rio de Janeiro, os números chegam a ser um deboche. Em 8 partidas são 6 vitórias do Flamengo e 2 empates. O Flamengo nunca perdeu para o Criciúma jogando em seus domínios. Sendo assim, a necessidade precisa perguntar, com toda certeza meu palpite é coluna 1, Flamengo. No jogo 3, pela Série B, teremos CRB versus Ituano. O CRB está em 17º lugar, enquanto o Ituano está em 19º. O CRB ainda não perdeu jogando como mandante. Em 6 jogos são 4 vitórias e 2 empates. Do outro lado, o Ituano ainda não venceu jogando como visitante. Em 7 jogos são 1 empate e 6 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, CRB. No jogo 4 teremos Paysandu versus Ponte Preta. Paysandu 12ª posição, Ponte Preta 11º lugar. Acho interessante um duplo fechado no Paysandu, já que jogando como mandante ainda não perdeu. Em 7 jogos são 2 vitórias e 5 empates. Do outro lado, a Ponte Preta ainda não venceu jogando como visitante. Em 8 jogos são 4 empates e 4 derrotas. Mas pela tabela de classificação deve ser um jogo bastante equilibrado. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 5, pelo Brasileirão, teremos Botafogo do Rio de Janeiro versus Internacional. Botafogo é o líder, Internacional 12ª posição. Acredito que pode pintar uma zebra. E para vocês terem uma ideia, nos últimos 13 jogos ainda não houve empate entre eles. Nesse período são 5 vitórias do Botafogo e 8 vitórias do Internacional. Devido a isso, meu palpite será um duplo aberto para tentar garantir um ponto. Então vai ficar coluna 1 Botafogo e também coluna 2 Internacional. Esse é o nosso duplo do concurso 1136 da Loteca.
No jogo 6, teremos Grêmio versus Vitória. Grêmio, 18ª posição. Vitória, 16º lugar. Destaque negativo para a campanha do Vitória jogando como visitante. Em 7 jogos, tem apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Grêmio, em 27 partidas, são 17 vitórias do Grêmio, 7 empates e apenas 3 triunfos do Vitória. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Grêmio. No jogo 7, teremos Atlético Mineiro versus Vasco da Gama. Atlético Mineiro, 10ª posição, Vasco da Gama, 11º lugar. Aqui pode pintar uma zebra. O Atlético Mineiro é favorito, até porque o Vasco da Gama, jogando como visitante em 7 jogos, tem apenas uma vitória e 6 derrotas. Porém, já são 3 vitórias seguidas do Vasco no histórico dos confrontos. Mas, pelo momento das equipes, meu palpite é coluna 1, Atlético Mineiro. No jogo 8, teremos Bahia versus Corinthians. Bahia, 4º lugar, Corinthians, 17ª posição. O Bahia, jogando como mandante em 8 jogos, são 7 triunfos e apenas uma derrota. Do outro lado, o Corinthians ainda não venceu jogando como visitante. Em 9 jogos, são 2 empates e 7 derrotas. Devido a isso, meu palpite é coluna 1, Bahia. No jogo 9, pela Série B, teremos Guarani versus Goiás. Guarani é o lanterna, 20ª posição. Goiás, 9º lugar. Acho interessante um duplo fechado no Goiás, já que o Goiás está a 5 jogos sem perder no histórico dos confrontos. De lá para cá são 2 empates e 3 vitórias do Goiás. E também avisar que a fase do Guarani é horrível. O time já está a 11 jogos sem vencer na competição. De lá para cá são 4 empates e 7 derrotas. Mas aqui, meu palpite é coluna 2, Goiás. No jogo 10, pela Série A, teremos Fortaleza versus Atlético Goianiense. Fortaleza, 7º lugar. Atlético Goianiense, 19ª posição. O Fortaleza é favorito, já que jogando como mandante em 8 jogos, são 5 vitórias e 3 empates. Mas aqui eu vou buscar uma zebra. Pelo seguinte motivo, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Fortaleza, acreditem se quiser, o Fortaleza nunca venceu o Atlético Goianiense jogando em seus domínios. Em 6 jogos são 2 empates e 4 vitórias do Atlético Goianiense. Sendo assim, para buscar uma zebra, eu vou de coluna 2, Atlético Goianiense. No jogo 11, teremos Juventude versus São Paulo. Juventude, 13º lugar. São Paulo, 6ª posição. O São Paulo está a 7 jogos sem perder para o Juventude. De lá para cá são 3 empates e 4 vitórias do São Paulo. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Juventude ainda não perdeu jogando como mandante. Em 7 jogos são 5 vitórias e 2 empates. Devido a isso, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 12, teremos Bragantino versus Atlético Paranaense. Bragantino, 9º lugar, Atlético Paranaense, 8ª posição. E no histórico dos confrontos, extremamente equilibrados, são 16 partidas, 5 vitórias do Bragantino, 5 empates e 6 vitórias do Atlético Paranaense. Acredito num confronto bastante equilibrado.
Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 13 pela Série B, teremos Botafogo de Ribeirão Preto versus Brusque. Botafogo 16ª posição, Brusque 18º lugar. O Brusque é uma equipe que empata demais. Para vocês terem uma ideia, o Brusque vem de 5 empates seguidos na competição. Devido a isso, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 14 pela Série A, teremos Cuiabá versus Fluminense. Cuiabá 15º lugar, Fluminense 20ª posição, lanterna. Aqui são duas equipes que fazem campanha ruins. Vamos explicar o motivo. Jogando como mandante, em 8 jogos, o Cuiabá tem apenas uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Do outro lado, o Fluminense, jogando como visitante, ainda não venceu. Em 8 jogos são 1 empate e 7 derrotas. Então aqui eu vou arriscar a coluna 1, Cuiabá, pela péssima campanha que o Fluminense está fazendo, principalmente jogando como visitante. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1136 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!